cada ano busca trazer um tema da sociedade, talvez um tanto esquecido ou adormecido, para conscientizar as pessoas de que precisam transformar essa realidade de maldade. Este ano, então, a Igreja convidou-nos e continua a bater na mesma tecla quanto ao tráfico de pessoas humanas, à exploração, visto que todos têm a sua dignidade e essa dignidade precisa ser respeitada. Isso deve começar a partir de nós, cristãos. Vamos então, junto com a campanha da fraternidade, buscar que muitas pessoas possam ser libertas das amarras sociais a que estão impregnadas. Por fim, a Igreja então está para ajudar no progresso e na conscientização de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as línguas, povos, raças e nações. Tráfico humano. Vamos refletir sobre isso. O que é tráfico? Tráfico é sempre uma coisa ilícita. Tráfico de mercadorias, tráfico de animais, tráfico de influências. Mas o tráfico humano é muito pior do que isso tudo. E nós precisamos conversar sobre isso, que deixou de ser uma lenda para se tornar uma realidade urbana muito presente nos dias atuais. A campanha da Fraternidade este ano nos convida a uma reflexão sobre o tráfico humano, que nada mais é que a mercantilização de pessoas, a transformação do ser no que valer. Ele é mercantilizado quando é escravizado, quando não recebe o seu salário digno, quando as pessoas, as mulheres principalmente, são levadas ao exterior para a prostituição, doação ilegal de órgãos e tantas outras modalidades de exploração do ser humano. Então, essa reflexão nos traz a oportunidade de conscientização, de denúncia, de cobrança e de uma movimentação de toda a sociedade. Nós, como promotores de justiça, temos uma atuação nesse sentido, basicamente sobre o aspecto criminal, mesmo porque o Código Penal, no seu artigo 148 e 231, prevê as duas modalidades, submissão à escravidão e exploração de prostituição, como modalidades criminosas. Michel Foucault, ele diz que nós devemos lutar para fazer da nossa vida uma obra de arte. E o que é fazer da nossa vida uma obra de arte? É fazer com que nós tenhamos condições de cuidarmos de nós próprios, mas esse cuidar de si é necessariamente um cuidar do outro. Se todos nós tivermos isso como meta, se todos nós conseguirmos cuidar da gente na medida em que cuidamos também do outro, nós poderemos construir um mundo melhor, construir um mundo em que não haja mais lugar para o tráfico humano. Não pode estar atuando só no aspecto repressivo. Há necessidade de que a gente atue no aspecto preventivo, no aspecto de mudança de conscientização diante dos jovens principalmente, que além de seu futuro,
do nosso país são os formadores de opinião em termos de um futuro bastante próximo. Então é preciso que eles se conscientizem de que a educação é o único meio de acesso lícito a uma situação de vida melhor. É preciso que eles se conscientizem que os valores da família e da escola são sim as raízes mais importantes que um cidadão, que um jovem, que um futuro adulto merece receber, e que ele possa, não só capacitado que está recebendo essas boas informações, também transpondo para as famílias esses valores. Então, escola, família, instituições, todos nós somos corresponsáveis pela formação desse jovem. E há de haver engajamento, interesse por parte dessa juventude. A necessidade da religião para a nossa sociedade, visto que muitos pensam ser a religião um tanto desnecessária para o crescimento em todos os âmbitos do que nós podemos colocar como uma sociedade constituída. Mas, de acordo com a elaboração de um trabalho que fiz alguns anos atrás, pude perceber que a religião é de fato um fator que ajuda a constituir verdadeiramente a sociedade. Nós podemos perceber a presença da religião desde todos os povos primitivos, os mais antigos que sejam. Isso ajuda então a caracterizar os homens como homo sapiens religiosos, além de outras denominações. Seja por fatores antropológicos, tradicionais, culturais, fenomenológicos, socioeconômicos ou psicológicos, a manifestação religiosa está atuante ainda hoje na sociedade, impondo-se como algo constante no ser humano, mesmo que não seja cultivado por todos. A escola ensina, a família educa. Tradicionalmente é isso que a gente ouve. Mas será que foi sempre assim? Não. Em épocas muito remotas, cabia à família as duas funções, de educar e de ensinar. As crianças aprendiam com os pais o ofício que faria deles um profissional. No século XVIII, principalmente a partir do século XVIII, a sociedade se complexificou. As indústrias, o comércio, fez com que houvesse a necessidade de uma outra escola, uma escola que de fato preparasse o cidadão para aquele mercado. Então, vimos que essas duas funções foram claramente separadas. E hoje, infelizmente, existem pais que estão deixando esses valores meio de lado. Até por causa, eu acho que o mundo hoje, o serviço exige muito dos pais e essa busca pelo mais, às vezes os filhos são um pouco esquecidos. E aí onde eu acho que a juventude vai indo para o lado errado e aí buscam drogas, buscam coisas que não precisavam buscar, e os pais, para alimentar isso, às vezes abrem portas da não cobrança, de não cobrar, hora de chegar, hora de... uma liberdade extrema, assim, sem aquela cobrança, aquela vigilância, igual uma vez os pais antigamente tinham essa vigilância, essa cobrança.
Eu acho que hoje está faltando muito isso dos pais. É a partir da família que a criança se torna ou não resiliente. Para que a gente compreenda esse conceito de resiliência, é um conceito que vem da física e que diz o seguinte: vamos imaginar duas bolas, uma bola de plástico e uma bola de borracha. Uma bola de borracha, quando a gente pressiona essa bola, ela retorna à forma original quando nós soltamos. Uma bola de plástico, daqueles plásticos mais durinhos, quando a gente pressiona essa bola, ela fica afundada, não é assim? Então, essa imagem que eu trouxe, ela é importante para a gente compreender o conceito de resiliência. É mais resiliente essa bola de borracha, porque a bola de borracha, ela foi capaz de voltar à forma original depois de não estar mais sofrendo pressão. E é isso que a gente espera das nossas crianças e dos nossos jovens, que eles retornem à forma original depois de terem passado por traumas. E isso só quem dá, só quem pode dar é a família. Isso só é construído a partir de uma determinada formação que faça com que ele tenha equilíbrio emocional. A mãe foi matricular o aluno na escola e falou que a filha dela não poderia ser contrariada de forma alguma. Aí a escola então falou que então ali não tinha lugar para ela. Isso é um absurdo, o pai está falando uma coisa dessa. Aí os jovens acham que tem um mundo, que são donos da razão, e acontece tanta coisa que está acontecendo. As instituições vêm falhando sobre o aspecto da omissão, no sentido de não deixar de cumprir o seu papel, e da delegação do papel para outros seres. Os pais, por exemplo, deixam o compromisso de educar, o compromisso de orientar para a escola. A escola não consegue cumprir de forma integral esse compromisso, mesmo porque deve haver contrapartida. O poder público se ausenta e a sociedade civil organizada deve sobrepor-se a essa situação, mas não tem condições de reestruturar ou de exercer papéis na educação, na saúde, na segurança, porque mesmo não são propriamente dela. Então há uma omissão dos poderes públicos, das instituições organizadas como um todo, da escola, da família. Se cada um fizesse bem o seu papel, pelo menos a sua parte, e não delegasse para outro, ou se omitisse nessa obrigação, a situação seria muito mais tranquila, muito mais positiva, e os jovens, as crianças seriam muito melhor formados. Há uma ausência de todos nós, há uma presença virtual hoje muito constante na vida das pessoas, e uma ausência de contato físico, de aprendizado por conversa, por diálogo, de olhar um no olho do outro. Então a família é o primeiro berço, deve estar presente, a escola também, o aspecto religioso e também as instituições públicas, Ministério Público, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, exercendo cada um sua cota, parte de atribuição e principalmente de responsabilidade nesse compromisso de melhor educar, de melhor formar e de evitar não só o tráfico humano, mas qualquer espécie de violência, de ameaça, de agressão à cidadania no nosso país. Então, eu acho que os pais devem se conscientizar e estar mais presente na vida dos filhos, que eles são o alicerce e os jovens são o futuro do Brasil. E como será esse futuro se não temos jovens com cabeça consciente, né, das coisas certas e das coisas erradas? Qual será o futuro do nosso Brasil, do nosso mundo? Fui eleito com 22 anos, sempre tive essa vontade política e entendo
que a responsabilidade do jovem daqui para frente na política, ela tem que ser vista com outros olhos. Nós chegamos em uma fase política em que as coisas elas estão indo para um lado de mudança e se não for, algo muito ruim vai acontecer. Essa mudança é necessária, ela tem que ser apresentada com urgência e para que ela seja apresentada, o jovem tem que fazer parte deste projeto. É um projeto de mudança política, é um projeto de reforma política, muita coisa deve ser colocada em pauta nessa discussão, mas o jovem tem que se interessar, participando dos processos democráticos, participando dos debates políticos, para que nós possamos a cada vez mais defender um futuro próspero político para o nosso país. As coisas vão evoluindo, vão mudando e o jovem pretende participar. Uma das frases que eu dizia muito na minha eleição é de Martin Luther King, que o que incomoda não são os gritos dos maus, é o silêncio dos bons. E o jovem é uma parte da sociedade que é julgada como bons. O jovem entra numa política, ele entra sem a malícia, sem os jogos ruins que a política tem. E para que nós possamos mudar isso, a massa jovem tem que se interessar, participar e se introduzir na política. Eu acredito que para isso também os grandes poderes federal, estadual e também municipal precisa de incluir os jovens nesse programa, através de programas, através de debates, através da educação. Isso tudo fará que o jovem se desperte e é necessário para isso, como eu disse, para um projeto amplo de reforma política. E eu tenho certeza que uma reforma política, uma mudança na política brasileira, para que possamos colher o fruto do futuro positivo, o jovem é a peça principal para que possamos aí desenvolver esse projeto com muita seriedade e que venha de encontro com aquilo tudo que nós precisamos e esperamos do nosso país. Um futuro melhor, mais digno, mais honesto e que volte a uma administração para as pessoas. É isso que esperamos e eu tenho certeza que se não for com os jovens, nós não teremos um ponto positivo, não teremos sucesso nesse projeto. There is a house in New Orleans they call the rising sun. It's better